Boa noite, irmãos. Regia aqui mais uma vez. Eu quero falar com vocês hoje sobre a vida de oração de nós como cristão católico. Eu sei que a gente nós somos um pouco relaxadinhos com a questão da oração. Já falei para vocês a importância, né, de a gente ter uma vida sacramental, mas é muito importante também que a gente tenha uma vida de oração. Hoje, fazendo o meu estudo da palavra, foi Mateus 26, do 36 ao 46, que é sobre a agonia de Jesus em Getsêmani, né? A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Eu gosto muito dessa passagem, porque, inclusive, quando eu estou fazendo o texto, né, no dia dos mistérios dolorosos, e que o primeiro mistério é sobre a agonia de Jesus, eu fico um tempinho meditando e pensando em todo o sofrimento de Jesus naquele dia, né? Da agonia que ele sentiu ao chorar, ao suar sangue, né? Pelos nossos pecados. E refletindo hoje meditando, né? Sobre essa passagem, no capítulo, no versículo 41, finaliza assim: Jesus dizendo, né, para os discípulos dele: vigiai e rezem, para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque a gente pensa muitas vezes, sabe, que para ter uma vida de oração, que a gente precisa primeiro estar com a vida toda organizada, que a gente precisa estar vivendo a vida sacramental, que precisa estar tudo certinho para a gente viver a vida de oração. Mas na verdade é o contrário. Para a gente ter para a gente ter a nossa vida organizada e união com Deus, é que é aí que a gente tem que começar a vida de oração. E aí eu falo assim da minha experiência pessoal. Quando eu comecei a minha caminhada, eu me lembro que um dia eu saí no horário de almoço do meu trabalho, né? E Deus falava muito assim comigo nesse dia, né? Eu senti uma necessidade muito grande de falar com ele, porque eu estava começando na missão e eu não me encaixava, né? Eu sentia assim que eu não era como os outros jovens, que tinha muita gente lá que sabia cantar, que sabia tocar, que sabia pregar, e eu não me via fazendo nada disso. Então eu fui para casa assim, quase chorando, né? Falar assim: Deus, como eu vou encaixar em algum grupo? Eu tava procurando um grupo. Se eu não sei fazer nada, tipo assim, me via como uma pessoa sem fazer nada, não sei nem rezar. Mas assim, eu tava de joelhos, tinha acendido uma vela no meu quarto e tava falando isso pra Deus. E aí, depois de falar tantas coisas pra Deus, eu senti no meu coração uma coisa incrível, que Deus estava falando comigo: minha filha, mas você tá rezando, você tá falando comigo. Rezar é falar comigo, no secreto. Hoje eu tô aqui no meu quarto e eu senti esse desejo de falar com vocês. Que a gente não precisa ter o dom da oratória como Santo Agostinho. A gente não precisa estar com a vida perfeita para ser um católico orante, não. A gente só precisa nos reconhecer como filhos de Deus. Eu quero ver quem aqui que ao falar com o pai ou com a mãe mede palavras ou busca as palavras no dicionário ou busca um vocabulário diferente. Ninguém, todo mundo fala o que vem, porque tem intimidade com os pais. E Deus nos convida justamente para viver essa intimidade com Ele. Ele é o nosso Pai Celestial, é mais importante do que os nossos pais. Tão importante quanto os nossos pais. E Deus quer de nós, não é uma oração. Ele não olha a entonação da nossa voz, nem as palavras que a gente coloca, nem o grau de conhecimento que a gente tem da Bíblia. Deus quer de nós a nossa sinceridade. Ele quer de nós que a gente rasgue o coração diante dele, nos reconhecendo como dependentes dele, igual Santa Teresinha fez.
né? Viver essa infância espiritual, de nos colocar como crianças diante de Deus. E não tem lugar melhor do que para a gente fazer isso do que no nosso quarto, na nossa intimidade. Ainda que não seja o quarto, mas em um lugar que ninguém esteja vendo. A oração mais perfeita do cristão católico é a oração que ele faz quando ninguém está vendo. Porque é ali quando ele não tem vergonha de ninguém, de nada. Só que, gente, a gente tem vergonha até de rezar. Não é vergonha. Eu acho que, por experiência própria, o que mais nos impede de ter uma constância, uma vida de oração, como cristão católico, é a determinada determinação que fala Santa Teresa. É você simplesmente se colocar e na condição de rezar mesmo. Porque muitas vezes eu ficava esperando um dia que eu estava com vontade para ir para a missa, eu ficava esperando um dia que eu estava com vontade para rezar. E agora eu entendi que não é assim. Eu tenho que orar com a palavra todos os dias. Por que eu tenho que orar com a palavra todos os dias, ainda que seja 10, 15 minutos? Porque aqui tá a verdade, tá a maneira que eu tenho de me unir a Cristo é vivenciando sua palavra. A minha vida de pecado, as minhas misérias ao longo dos dias, né, que eu vou orando com a palavra, essa miséria minha vai se unindo à graça de Deus, à vida de Jesus. E aos poucos eu vou vendo mudanças na minha vida radicais. Eu vou vendo que virtudes que eu não pensei jamais ter surgem dentro de mim. E também eu vou vendo, e não é assim, que quando eu começo a entender um pouco mais da Bíblia, eu me sinto melhor que ninguém. É o contrário. Quanto mais eu vou tentando imitar o que Jesus fazia, o que os apóstolos faziam, o que Nossa Senhora fazia, o que os santos faziam, mais eu vejo a minha miséria, mais Deus vai me fazendo ver. Regi, como falta coisas em você, como você está equivocada, como você ainda depende de mim. Então é uma graça muito grande a gente unir a vida da gente com a palavra de Deus. E é isso que eu quero. Hoje é uma dica, mas eu quero depois ensinar para vocês, meus irmãos, como vocês fazerem isso de maneira simples, sem inventar nada, sabe? Chegar todos os dias, pegar a Bíblia, tirar do Salmo 91, né, que tá lá aberta na mesa, que eu sei que lá em casa mesmo algumas vezes já ocorreu isso, né, de a gente ter a Bíblia lá na estante, enfeitando a estante, a gente tirar a nossa Bíblia do lugarzinho lá da estante que está enfeitando e fazer essa vida virar nossa, fazer essa Bíblia virar nossa vida. É a vida de Cristo. Cristo está nos convidando aqui. O que ele falou aqui? Vigiai, rezem, para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque Jesus já sentia que os apóstolos estavam prontos. Mas mesmo assim eles tinham que persistir. Eles tinham que persistir na oração. Por que Jesus rezava? Por que Jesus rezava? Se ele era Deus. Porque ele queria estar unido ao Pai. Então eu também, meu irmão, na condição de católico, eu também quero estar unida ao meu Pai. E a maneira que eu tenho de estar unida ao meu Pai é colocando a minha vida com Ele. Dom Henrique sempre falava que Deus ama a nossa vida, a nossa miséria, o nosso contenedor de lixo, que são os nossos pecados, é o que Deus quer de nós. Toda a realidade de vida, eu não posso apagar meu passado, a realidade de pecado que eu tive. Mas unindo minha vida hoje com a vida dele, eu posso reparar essa vida que eu tive. Então é isso. Que tenhamos uma vida essa semana, né? Que a gente possa refletir um pouco sobre tudo isso e procurar viver essa quaresma nossa com uma vida mais intensa de oração. Procurando sempre unir a nossa vida com a vida de Cristo, através da palavra dele. Deus abençoe vocês. Feliz semana.